Presta atenção na Regina aqui, ó. Depois para repetir? Não. Pode pôr? Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos novamente em Seu nome, Pai, nós nos agradecemos a graça da vida que nos concedestes e por isso, Senhor, nesta noite queremos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. E assim seja, querido Pai, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Iniciando então mais um encontro agora nessa quarta-feira, dia 12, dia das crianças, né? Dia de todos nós que ainda temos também aquele espírito de criança, também comemorado no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil, uma de tantas e tantos nomes que foi dada à mãe do Mestre. Então também nossas homenagens à nossa querida Mãe Maria, evidentemente com todo carinho, e sempre todo final, toda prece é tocada a Ave Maria, né? Um fundo musical aqui dos nossos encontros que nós estamos fazendo. Então agradecemos a presença de vocês e hoje nós vamos ter, daqui a pouquinho já dentro do Evangelho, Óbolo da Viúva, conhecido como todos os textos evangélicos, isso também é muito conhecido, que vamos trazer então para vocês nessa noite, fazendo parte do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no capítulo 13º do Evangelho, que nós aqui estamos sempre trazendo para vocês. E a Joana de Ângeles hoje, ela traz também aqui para nós dignidade e gratidão, em sua primeira parte. Então nós vamos ter também 3 partes desse texto, desse capítulo, onde ela fala da dignidade. Nós estávamos falando da dignidade antigamente, né? Anteriormente, não antigamente. Anteriormente, e agora vamos falar sobre dignidade e gratidão. Sempre muito importante. Ela começa assim, ó. Asseverava Epicuro que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Pois é, vamos ver então no finalzinho, daqui a pouco, depois do Evangelho. Aniversariantes de hoje temos Eliane Aparecida Cordeiro, também a Cida Grigoleto, né? Então nossos cumprimentos para a Cida Grigoleto também, conhecida nossa. Deus abençoe, assim como Eliane, e assim como também Paulette Franco, Fábio Fadel, que é um palestrante, já esteve aqui em Americana várias vezes, também o Gustavo Rodrigues, aniversariantes de amanhã. Então para vocês, aniversariantes de hoje e amanhã, nosso abraço, né? Coração a coração, desejo sempre muita saúde, muita paz, trilhando o caminho do bem, o caminho da paz, sempre
benefício nosso, próprio, de vocês, de cada um de vocês. Assim, amigos, vamos agradecendo a presença também de vocês, né? Vocês que já estão conosco. E neste feriado, aquele dia, né, meio molinho, do meio de semana, e que a gente dá aquela amolecida. Mas vamos agradecendo a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Sônia Martins, a Maria Helena Lima, que também já estão conosco. Agradecendo também, temos os likes do Carlos Santana, do Jason Poser e da Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo. E assim vamos ver o que o Evangelho nos fala hoje, traz para nós o texto sobre o óbolo da viúva. Olha aqui, vamos ver o que diz. E começa com o Evangelho de São Marcos, em seu capítulo 12. Jesus, estando sentado defronte ao gasofilácio, gasofilácio era aquele recipiente onde se punham as moedinhas, né, nos tempos antigos, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas haviam colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Evangelho segundo São Marcos. E aqui o Evangelho, então, nos comenta, e lembrando que, já naquela época, o dinheiro que tinha era moeda, não tinha dinheiro de papel, né? Então, como era um recipiente metálico, fazia barulho quando, então, o dinheiro caía lá no fundo. Então, era aquele tilintar. E aqueles que tinham bastante davam muitas moedas, então, quanto mais tilintava, mais o povo, já viu, o orgulho lá em cima. E por isso, então, que Jesus sabia mais ou menos lá quanto que cada um tinha colocado lá pelo tilintar. E ele ficou lá observando, e chegou a essa conclusão. São Marcos e, aliás, São Lucas também nos traz o seu capítulo 21. E o Evangelho nos diz: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que sejam todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos? De se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Por quê? A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com o meio mais fácil de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para o secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal
devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente recorrer à indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais poderia dar uma parte. Aí está também o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Evangelho de hoje, do capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que da vossa mão direita, o óbolo da viúva. Pois é, meus amigos, pois é, meus irmãos. Aí nós temos esse texto que é de conhecimento, né? De nós várias vezes já ouvimos, já discutimos, já comentamos. Mas é sempre falar e é sempre relembrar da importância, no caso de se fazer a caridade. Mas, como o próprio texto nos disse, é aquela caridade representativa mesmo do nosso coração sendo caridoso. E não a caridade representativa do nosso desejo de auxiliar os outros, simplesmente para aparecer também aos olhos dos outros. E a gente sabe muito bem, e já vimos também várias vezes sobre isso, que aquele que procura o seu louvor na terra, e o tem, já recebeu o seu pagamento. Então recebeu aqui mesmo. Não espere mais nada, quando sim passar ao plano espiritual, porque lá é perguntado, o que fizestes com tudo aquilo que eu te dei. E todos nós temos, queiramos ou não, do mais pobre, mais humilde até o milionário, maneira assim de se auxiliar. E o próprio texto aqui terminou com isso. Quem não tem uma pequena parte do seu tempo, quem não pode com uma consolação, com uma palavra, procurar auxiliar ao próximo. Não é simplesmente e apenas por um bem material, por uma cesta básica, por um calçado, por seja lá o que for, que se pode fazer caridade. Há tantas e tantas maneiras de colocar lá no gasofilácio essa moedinha do tempo disponível, moedinha que mesmo não tendo tanta disponibilidade, procura dar-se um jeito para procurar se auxiliar. Há muitas e muitas maneiras, e o próprio Evangelho aqui nos fala. E nos fala, sim, sobre a questão da caridade, dessa caridade que é feita para simplesmente aparecer. E quantos que nós temos por aí, e bem sabemos da ocorrência desse fato. Então não vamos dizer assim, do desconhecimento de ninguém. E muitos realmente assim procedem. E aos olhos das lições que todos nós conhecemos, das lições evangélicas, quem procura o seu reconhecimento na terra já recebeu o seu próprio pagamento. Porque a caridade, sem nenhuma intenção de ser louvado aqui pelos irmãos encarnados, já recebe o seu pagamento. Enquanto que aos olhos do Pai, aquela caridade que se faz desinteressadamente com os recursos que se tem. E a gente sabe muito bem também. Está no Evangelho que a quem muito se dá, a muito se cobra. A este muito acaba devendo. Então, por isso, sempre que se diz que a riqueza é uma das provas mais difíceis que se tem dentro do plano reencarnatório. É preciso que se saiba muito bem disso.
Então, meus irmãos, o óbolo da viúva é esse texto que está aí, para que nós pensemos, para que nós meditemos, do que nós estamos fazendo e do que nós podemos ainda fazer e fazer muito, né? Muito bem, então vamos aqui, cumprimentando também, que já está aqui conosco, olha aqui, o Romo de Magalhães, o Heitor Silva, boa noite para todos, a Cacilda Cassiano, né? Boa noite a todos nós com as bênçãos de Deus, a Márcia Miranda também aqui conosco, trazendo o seu boa noite simpático, e a gente vai sim, claro, agradecendo a todos vocês. E também, claro, aqui nós temos os famosos likes, né, da Sônia Martins, Ivana Santa Rosa, como já falamos, também da Cacilda Cassiano, a Márcia Miranda, Carlos Santana, do Alair, Loureiro Neto, Heitor Silva, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo e outros que nós já aqui falamos. E a gente, então, agradece essa participação e essa vibração conjunta. E daqui a pouco nós estaremos fazendo a nossa prece e vamos pedir, então, como sempre, as bênçãos de nosso Pai para todos aqueles que nós conhecemos, para nossa cidade, nosso estado, nosso país, para todos nós, porque estamos precisando de muito, né? Muitas bênçãos. E agora vamos ver, então, Joana de Anjos, que vai falar sobre dignidade para nós. Gratidão e dignidade, dignidade e gratidão. Na sua primeira parte, que está dentro do grupo de capítulos número 10 do livro Psicologia da Gratidão. Então, ela começa assim, para nós hoje aqui, olha só. Asseverava Epicuro que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Nessa atitude, o ser humano mantém a sua meta existencial, agradecendo tudo quanto lhe aconteceu no passado e tornou-se de base para as alegrias da atualidade, dispondo de coragem para os futuros enfrentamentos, certo da conquista da beleza, da ética, da harmonia. Preparando-se inicialmente para conseguir a vitória sobre as dores físicas, logo percorre o caminho da coragem ante os insucessos emocionais, morais e as demais vicissitudes. Uma atitude hedonista que lhe faculta alegrias contínuas e antevisão do porvir abençoado pela superação das ocorrências que infelicitam. Então, nessa partezinha que a gente viu, ela fala sobre, então, que Epicuro nos dizendo que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Então, dentro dessa definição, nessas atitudes, né, aqui ela diz que o ser humano, nessa situação, se sentindo feliz, lembrando o passado, né, com gratidão, não ficando tanto lamentando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem uma possibilidade muito maior de se alegrar com o presente e encarar o futuro o futuro sem medo algum. Por quê? Porque sabe de tantas e tantas dificuldades que conseguiu superar. Essas dificuldades não escapam da memória, estão na memória, claro. Mas deve-se ficar, acima de tudo, com as lembranças da superação, ou mesmo se não superou, da tentativa, né? Da alegria mesmo da tentativa de lutar a qualquer momento e sempre para superar essas dificuldades. Então o passado não é para esta pessoa que se diz, como diz aqui, feliz, não é aquela bengala que vai justificar sempre aquele mau humor, aquela situação de se sentir infeliz, e isso e aquilo. Aprende-se, aceita-se o passado como algo que aconteceu, não há como fugir, mas que procura-se viver bem o presente momento. E mais do que isso, encarar o futuro sem medo. Porque todos sabemos que eventualmente vão ocorrer novos problemas aí pela frente. Ninguém de nós está livre disso, seja problema de qualquer natureza que assim for, né? E aqui então a Joana continua. Uma atitude de tal monta reveste-se, sem dúvida, de dignidade desse valor moral, que enriquece aqueles que permanecem fiéis aos postulados do dever e da honra. Pode-se acrescentar que a dignidade
é o resultado das aquisições éticas, decorrentes dos comportamentos que se fixam na justiça, na honradez e na honestidade. Pode-se acrescentar que a dignidade é resultado de aquisições éticas decorrentes de comportamentos que se fixam justiça, honradez e honestidade. Então, são itens muito importantes dentro do nosso dia a dia, daquilo que nós consideramos como certo, como justo e algo a seguir, né? Questão da justiça, questão da honradez, questão da honestidade, que torna nossos dias mais felizes, porque estamos sim fazendo tudo aquilo que é possível dentro do caminho correto. E Jonas continua. Essa conduta digna é sempre a mesma, vigorosa e forte, que suporta a zombaria dos pigmeus morais. Olha como ela diz, suporta a zombaria dos pigmeus morais. E pigmeus nós sabemos, né, que contam, né, que daqueles seres humanos pequenos, pequenininhos, que viviam lá na África, principalmente. Eles apareceram muito, né, na época das revistas do Tarzan, etc. e tal. Mas aqui ela fala desses pigmeus morais, ou aqueles que têm pouca moralidade, aqueles que não se importam com coisa nenhuma, que vivem a vida como a vida ou é, e nem pensam no futuro, não tem questão de moralidade, honestidade, né? Então, é isso que Jonas diz. Essa conduta digna é sempre a mesma, apesar de todas as dificuldades. Vigorosa, ela é forte, que suporta a zombaria dos pigmeus morais, não se submetendo ao desconhecimento proposital imposto pelos servos da ignorância e áulicos das situações deploráveis. Nós sabemos que, se estamos bem, passamos uma fase boa, vamos dizer que não são todos aqueles que conhecemos ou aqueles, né, vamos dizer, amigos, conhecidos, que muitas vezes vão ficar felizes porque estamos bem, estamos maravilhosamente bem. Porque todos nós ainda temos entre nós aquele sentimento danado, né, da vaidade, do orgulho, da inveja, isso, aquilo lá. Então, é assim. E nessas situações, muitas vezes, nós somos até atingidos por essas vibrações ruins, etc. E a gente sabe muito bem disso. Então, nessas situações, precisamos manter a nossa dignidade, enfrentar as situações, como ela diz aqui, né, com justiça, honradez e com honestidade. Porque nós sempre, até o presente momento, por mais algum tempo ainda, vamos encontrar aqueles que não se satisfazem muito com o sucesso dos outros. E, infelizmente, ainda estamos por aí. Grande número de desfrutadores das oportunidades mundanas, sem nenhuma responsabilidade de fomentar o progresso, sorrindo sempre, parecendo felizes dos carros alegóricos das fantasias, terminam vitimados pela síndrome da ansiedade esquiva, que os atira aos calabouços de conflitos muito graves, especialmente porque tentam disfarçar os medos e as angústias que lhes sitiam o seu self, o seu eu interior, sem o caráter moral para o autoenfrentamento do que resultaria o equilíbrio emocional. É o que Jonas nos diz hoje. E ela diz, com muita propriedade, né, que esses nossos irmãos que estão, como ela diz aqui, né, desfrutadores de oportunidades mundanas do mundo, se servindo do mundo do jeito que der para conseguir sua posição, seu dinheiro, seja lá o que for, e também invejosos, aqueles, a gente sabe, né? Eles não se veem com nenhuma responsabilidade de auxiliar no progresso, porque o importante deles são eles e acabou. Então, normalmente esse tipo de pessoa, como ele diz aqui, sorriem sempre e parecem felizes os carros alegóricos das fantasias. Terminam vitimados pela síndrome da ansiedade esquiva e os atira aos calabouços e conflitos graves. Mas por quê? Porque eles tentam disfarçar os medos. Porque no íntimo sabe que são situações fantasiosas, criadas e invariavelmente irreais, que uma hora ou outra vai chegar ao fim. Não foram situações construídas uma base sólida,
como diz lá, uma base com honestidade, com honradez, com responsabilidade, mas foram feitos simplesmente para que pudessem alcançar os seus objetivos, mais das vezes espúrios. A gente sabe muito bem disso. Então, que segurança tem? Então, vamos estar sempre como se diz, né, com aquele pé atrás, com aquela insegurança, com aquele medo. E isso tende a aumentar com o passar do tempo, porque situações fantasiosas são muito difíceis de se autossustentarem. Porque vai exigir sempre um trabalho imenso para que possa transmitir ali aquele sentimento de realidade, de verdade. E tudo aquilo que é irreal, que é falso, que é criado, com objetivo momentâneo, específico, invariavelmente acaba sucumbindo. Porque é muito difícil manter essa situação, entre aspas, real, para esses que assim exigem, para esses que assim vivem o dia a dia aqui entre nós. E é o que Joana fala, especialmente porque tentam disfarçar os medos e as angústias que lhes sitiam o eu. Se sentem sim, embora aparentemente felizes porque eu conquistaram, porque estou lutando por isso, por aquilo, mas sabem que a qualquer momento o castelo pode ruir, porque a base não é absolutamente sólida coisa nenhuma. Tudo montado em função daquele momento. E como ela diz, tentam disfarçar os medos e as angústias que lhes sitiam o self, o eu interior. Por quê? Tentam disfarçar porque eles não têm o caráter moral para o autoenfrentamento. Do que resultaria no equilíbrio? Se enfrentassem e tivessem, vamos dizer assim, a dignidade de reconhecer que tudo que foi feito sem nenhum lastro, foi feito sem nenhuma base sólida, sem nenhum alicerce. Então essa luta constante para manter essa situação fictícia acaba realmente, vamos dizer assim, levando a esse medo, a essas angústias, para tentar manter essas situações. Enquanto que aquele que sim, que tudo fez lá com dignidade, numa base sólida, embora não seja tanto quanto esses que vivem nesse mundo irreal, mas tem a absoluta tranquilidade de saber que aquilo que o mantém, aquilo que lhe dá força, é absolutamente garantido. Então precisamos ter esse cuidado, na análise daquilo que é feito e se realmente tem o alicerce necessário para se sustentar. Que a dignidade, a honradez, a justiça deve e vai prevalecer, sim, acima de tudo. E aí, nesses casos desses nossos irmãos, falta aquela condição moral para o autoenfrentamento das dificuldades. E se conseguissem, com certeza, eles teriam também o equilíbrio moral, emocional, para levar a melhor o dia a dia. É o que Joana de Ângeles fala aqui para nós hoje sobre dignidade e gratidão. Aniversariantes, Eliana Aparecida Cordeiro, Cida Grigoleto, de hoje, parabéns, Paulete Franco, Fábio Fábio, Gustavo Rodrigues, amanhã também, parabéns a todos, nosso abraço, coração a coração, neste belo feriado, no dia 12 de outubro de 2022, Dia da Criança, dia onde o país celebra padroeira do Brasil, a nossa queridíssima Nossa Senhora Aparecida. Então, queridos amigos, vamos partir para o nosso encerramento de hoje. Vamos já partir para o encerramento, agradecendo por mais uma vez podermos estar juntos e retornaremos na sexta-feira, antecipando o final de semana que aí. E como sempre, vamos aqui orar por aqueles que vocês mandam os nomes. Aqui no fundinho musical tem um trenzinho que passa aqui, em frente de casa, conduzindo as crianças. Então, mas hoje é dia da criança, né? Então é Pluct, Plact, Zoom, as músicas da Simone, da Xuxa, toda hora, então, de fundo musical aqui para nós também. E vamos, então, orar. Oraline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Carla Facioli, Cláudio Calef Filho, Delcio Belmontes da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Leonice Pinheiro de Oliveira,
Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Maria Capellini, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Ivani Nicolúcio, Tercília Aparecida Antonello, Liliana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, José Pires Filho, Maria das Graças Barbosa Pires, Orlando Lameu, Sebastião Antunes da Silva, Emerson Adriano Linsenco, Antônio Donizete Neves, Edilson Castilho, Leonardo Castilho da Silva, Natalina Ribeiro da Silva, Zoraides Braga, Eduardo Braga Pavanelli, Matheus da Costa, Simona Andrilo Santa Rosa, Cine Aparecida Barcelos, Tiago Inácio Azevedo, Emerson Firmino Vioto, Ana Clara Vioto, Marco Antônio Pigato, Carla Souza, Lina Cristiane Tremesquim, Thelma Tovani de Oliveira Silva, Rosa de Cresce, Alexandre Vencendo do Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, José Ramiro Fagundes, Nicolás Fernando de Souza, Bailey Santim Minoso, Lucas Gonçalves, Cleide Cardoso, Manuela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Fábio Rodrigues Manini, Silvia Luzia Rodrigues Manini, Roberto Cledo Manini, Stefânia de Miranda Vitorino, José Alexandre Camargo, Daniela P. Camargo, e todos os irmãos que vocês mentalizarem, também mentalizando a nossa querida sobrinha, né? A Laurinha, lá em Rio Claro. Então, a todos que vocês mentalizarem, vamos pedir a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos que fortaleçam, para assim que a jornada aqui prossiga firme e forte, né? E a nossa prece, vamos pedir especialmente para as nossas queridas crianças, que são a esperança desse mundo tão conturbado, cheio de coisas ruins ainda, infelizmente, né? E o melhor presente que todos nós podemos dar à criança sempre vai ser a paz, sempre vai ser a tranquilidade, sempre vai ser a boa educação, sempre vai ser as noções de responsabilidade, de urbanidade, de fraternidade, de solidariedade, que são os caminhos evangélicos para que estejam sempre trilhando o caminho do bem. Então, fundamentalmente, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, primos, olhar as crianças, sim, presenteá-las, sim, mas um grande presente se dá no dia a dia, no acompanhamento, fazendo com que possam, a cada dia, a cada instante, trilhar esse bom caminho, ter as perspectivas de um mundo melhor e, além da perspectiva, poderem elas mesmas criarem um mundo melhor. Mas, para isso, ação efetiva, digna, como diz aqui, né, com muita gratidão, com muita dignidade, honradez, honestidade, da família, fundamentalmente. Ok? Que Deus nos abençoe nessa missão e bem olhar, bem educar, bem direcionar, com muito amor e carinho, todas as crianças desse nosso país e do mundo também, claro, deste país e do mundo em geral. Vamos então fazer nossa prece. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, gementis et flentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, que está sempre conosco. Aqui seus filhos, Pai, reunidos, vos agradecem, como sempre, a graça da vida que nos concedestes, e por isso estamos juntos, felizes, alegres, e queremos nos agradecendo e vos louvando, juntar essa alegria, a alegria dos aniversariantes desta data, dos pais felizes que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoa a todos em suas jornadas, Pai. Abençoa a jornada dos nossos irmãos que estiveram conosco, nossos entes queridos, familiares e amigos que agora já estão de retorno ao plano espiritual. Assim como abençoa todos os nossos irmãos que cumprem aqui sua jornada e nesses dias estão retornando também ao mundo espiritual. Embora deixando familiares, amigos entristecidos, mas sabemos consolados em seus corações por vosso amor.
E esse amor, Pai, pedimos sobre todos esses que aqui demos os nomes, sobre estes que mentalizamos, conhecidos, familiares, amigos nossos em nossos corações, para que fortalecidos sigamos juntos, buscando sim a cada dia nosso progresso moral e espiritual. Abençoa sempre a todos nós, a nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, que sempre encontrando dificuldades precisam sim, Pai, de suas bênçãos para que as forças encontradas sirvam à evolução moral, evolução espiritual de todos. Abençoa todo o seu povo, nossos irmãos, seus filhos, em todas as regiões desse seu mundo, Pai. Tantas vezes sofrendo injustiças e ingratidões, vítimas de guerras, da insensatez humana. Por isso pedimos também suas bênçãos e esclarecimento, com muito amor no coração, a todos os dirigentes desse país, do mundo, para que sim, amparados pelo seu amor, possam melhor olhar pelo povo que tanto necessita. Abençoa, Pai. Abençoa este planeta maravilhoso, criado por vós para todos nós, e que nós temos tanto machucado. Auxilia-nos a recuperar em sua fauna, sua flora, na manutenção dos mananciais, da água que tão bem e tão é necessária para todos os seus filhos. E neste dia, Pai, que em nosso país celebramos o Dia da Criança, abençoa sempre todas as crianças, os jovens deste país e do mundo, fortalecendo a eles, a seus familiares, para que cresçam juntos no amor, porque a eles cabe sim a responsabilidade de ir mudando este mundo para melhor, para um mundo de paz, de tranquilidade, de respeito, de humanidade cada vez mais presente. Abençoa a todos, Pai. Queremos neste dia também agradecer a padroeira de nosso querido país, nossa Mãe, Maria Santíssima. Suas bênçãos sobre este país, como sempre, querida Mãe. As bênçãos de nosso Pai Criador sobre vós. E sua luz seja sempre resplandecente, aurindo forças e distribuindo para todos nós que aqui habitamos. Por isso, obrigado, querida Mãe. E assim, Pai querido, levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, de caridade, fé, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo. E livra-nos de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer, Pai, gratidão, gratidão, Pai, por mais esta lição. E assim seja. Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem e como estiverem. Seu amor em nossa mente, ampliando, esclarecendo, e que traçamos harmonia em nossos lares, que ela permaneça. Abençoa aqueles que trazem seu amor ao nosso lar. Assim, Pai, pedimos pelos nossos anjos guardiões, pelos bons espíritos que nos trazem suas bênçãos, por nossos irmãos ainda perdidos, ilumina, encaminha. Por isso, Pai, o nosso louvor e nosso agradecimento a vós. Querido Pai, muito agradecido. Querida Mãe, muito agradecido. Amado Mestre Jesus, muito agradecido. Honra, glória, louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Por sua graça, Pai, que assim seja, agora e sempre.
Pois é, amigos, e vamos então agradecendo, né, mais alguns de vocês que estiveram, que estão aqui conosco, a Vânia Sônia, também Sônia? Vânia Souza. O que eu falei, Vânia? Sônia. Vânia Sônia, não é Souza, né, Vânia? Oh, que coisa! E também a Rosemary Pascoal aqui mandando oração por toda a família, sempre, né? Tão importante. Aqui também Rosemary Pascoal, Paulo Duarte, aquele abraço para todos vocês, o Romo de Magalhães, Heitor Silva, muito agradecido, né? Juntos, como sempre se diz, né? Juntos somos mais fortes. Também o nosso agradecimento para Sônia Martins, né? Que deixou aqui também o seu like, a Cacilda Cassiano, Marta Miranda, enfim, a todos vocês, queridos amigos, a gente agradece muito essa participação, fundamentais aqui para nós, como Helena Reis, Maria Alice dos Santos, Alfredo Lencioni Neto, Rosemary Pascoal, Ramon Monteagudo Penhas. Opa, diminuiu aqui. Vamos ver, aqui, Daniela Secchini, Rodrigo Piva, para todos vocês, amigos, aquele abraço imenso meu e da Célia. E agradecendo a vocês também, vamos nos despedindo, né? Com nossos rogativos ao nosso Pai, pelas famílias, então, agradecendo, homenageando e louvando a nossa Santíssima, né, Maria, nossa querida Mãe, e deixamos a vocês o nosso beijo grande, o nosso abraço, coração a coração, desejando muita paz. Sim, na sexta estaremos de volta, com a permissão, a bênção, né, de nosso Pai, com saúde, a bênção do nosso Pai sobre todos nós. E assim, amigos queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, trazendo saúde, trazendo, sim, alegria de viver. Esteja com todos nós, porque juntos continuamos firmes, somos mais fortes. Grande abraço a todos vocês, tenham todos uma linda noite, uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira, quando estaremos de volta. Grande abraço, fiquem todos muito bem. Bom finalzinho de feriado, né? Aquela indolência gostosa do feriado. Mas amanhã é quinta-feira. Então fiquem todos muito bem. Até sexta. E amanhã estamos sempre juntos por aí. Um abraço.